São 2 voltas completas. Segunda bateria, bateria masculina dos 800. Sobe os 100 metros iniciais. Na primeira curva, eles ficam em cada raia, perdão. Depois todo mundo junto. E de preto já vai embora o queniano Massiconde. Tenta apertar o ritmo dos eslovenos alocar. Acaba o balizamento. Na frente o queniano. Almgren na segunda colocação, o sueco. E o esloveno está em terceiro. O queniano ali não tá pra brincadeira não, já entrou em primeiro lugar ali e tá querendo manter isso até o final. O queniano Kipketer venceu a primeira bateria, só os 2 primeiros de cada bateria passam. Depois das 3 baterias, os 2 melhores tempos também. O queniano e o sueco por enquanto. Blundell, o britânico, tentando a terceira colocação, ao lado do francês Katir. O sueco ainda está em segundo, o Almgren. Na frente o Massiconde agora. Falta uma volta, faltam 400 metros. Passaram primeiro 400 para 53,94. É boa essa parcela? Tá mais ou menos, tá tranquilo. Massiconde ainda na frente, o sueco na segunda colocação, francês de branco e preto em terceiro. Massiconde deve fechar na primeira colocação, briga boa pela segunda colocação, só os 2 primeiros passam. Tenta aí no britânico Blundell, está encaixotado. O sueco ainda na segunda colocação, francês em terceiro. Faltando agora 200 metros apenas. Prova de 800, bateria semifinal. Os 2 primeiros passam. Massiconde do Quênia, Almgren da Suécia e lá vem o francês Katir. Agora começou a prova. Aperta o ritmo Massiconde. Um queniano venceu a primeira bateria, o Kipketer. Outro queniano vai vencer a segunda bateria, o Massiconde. O queniano e o sueco tranquilos. O francês fica para trás. Massiconde do Quênia, o tempo dele 1:47, 1:48,09. O sueco na segunda colocação, o queniano Massiconde, o sueco Almgren. São os 2 que passam por essa bateria. O queniano veio bem tranquilo ali, liderou a prova inteira ali e no finalzinho ainda lá tirou um pouco de sarro ali, deu risada ali, deu uma paradinha antes de ultrapassar a linha de chegada. Fez uma prova muito boa. A chegada, portanto, e desacelerando, hein, Claudinei? Exatamente, parou ali, colocou a mão no vidro. Uma prova muito boa para ele. De um outro ângulo, a chegada e a desaceleração. Braço bem alto. Essa parada dele foi antes de cruzar a linha de chegada. Portanto, dessa bateria, Massiconde e Almgren passam. Da primeira passaram Kipketer e Langford. Markovic está na liderança na final do lançamento do disco croata. E veja o lançamento que ele faz. Caiu bem pertinho ali da indicação de recorde do campeonato. Pode estar pintando o recorde do campeonato. Prova do lançamento do disco. É a final que a gente acompanha nesse momento. Pela euforia dele ali, eu acho que deu recorde. Foi um excelente lançamento. Ele encaixou o lançamento, saiu perfeito. Do estoniano Hunt, recorde de 67,32 de 2006. 66,94 é o melhor lançamento da temporada. Ainda não é recorde. Por muito pouco, por 36 centímetros, não é recorde do campeonato. De qualquer maneira, está cada vez mais na liderança o croata, hein? Markovic tem 18 anos de idade, 18 anos e meio. Daqui a pouco a terceira e última bateria com o Brasil, hein? Os tempos, Massiconde 1:48,09, Almgren 1:48,87. Já a terceira bateria com o brasileiro o Thiago André, que nos 1.500 acabou brilhando, chegando na 4ª colocação por pouco. Não foi medalhista. E o Thiago André que se classificou em segundo com a segunda melhor marca geral, com 1:47,85. Essa, Claudinei, aquela chegada da primeira bateria, né? Kipketer, Langford, os 4 melhores, os 2 da primeira bateria, os 2 da segunda, na casa de 1:48. A bandeira do Brasil logo ali embaixo, na metade do vídeo. Bandeira que já tremulou, porque o Brasil foi medalha de ouro. Há pouquinho, às 7 da noite, aproximadamente 7 da noite, no início da nossa transmissão, a gente viu a cerimônia, né? De premiação da Isabela. A Isabela Rodrigues da Silva, grande campeã do mundo no lançamento do disco ontem. Diallo está arrebentando desde o início. É líder desde a primeira rodada de salto. Francesa mandando bem no salto triplo. Na 7ª colocação, a Núbia Soares.
a meio metro do pódio. Ela tem 13,53. Li da China 14,03. É o fim da quinta rodada, penúltima rodada de saltos. Só teremos mais uma rodada depois desse salto. Claudinei chegou para 14 de novo. Todos os saltos dela para 14. Mas ela queimou essa também. Entrou muito rápido ali na tábua. Ali. Eu acho que queimou mais ou menos quase um pé. E é muito veloz essa francesa. Tem Brasil na pista nesse momento. O Thiago André correndo no início na raia número 5. O quarto melhor dos 1.500 na fase eliminatória, essa segunda fase eliminatória semifinal. Na primeira fase, repetindo, foi o segundo melhor o brasileiro, o Thiago André, com 1,47,84. Nessa fase semifinal, ninguém fez para 1,47. Na fase anterior, ele fez. Exatamente. Se o Thiago André ele repetir essa marca aí, certamente ele vai estar entre os 2 primeiros lugares. Ele não pode fazer como ele fez no 1.500 ali, ficou no caixote ali e tentou ali ultrapassar os atletas ali. No finalzinho ele não conseguiu ali sair, teve dificuldade para sair do caixote. E agora vamos ver qual é a estratégia dessa prova dele hoje. Que a gente vê nesse momento, né? Do carioca Thiago André, 18 anos de idade, 1,47,84, um dos melhores na fase de classificação brasileiro, Thiago André. E passou ali, está bastante confiante, isso que é bastante importante para o atleta. Exatamente, está relaxadão, né? Isso é importante. Lentia da Etiópia, Franz Mar da Áustria, também tirando a sua onda. Berglund da Suécia, a Suécia já tem um classificado que é o Almgren. E Redeli da Argélia, o último a ser apresentado. A gente vê ainda o sueco, agora o argelino. Estamos ansiosos, é a última bateria. Só os 2 primeiros de cada bateria passam. Thiago André fez um tempo na primeira eliminatória que, se ele repetir, vai deixá-lo na primeira colocação no geral, vencendo a bateria e ficando no primeiro no geral. Essa final é amanhã. Tá valendo, começando nesse momento a terceira, última bateria semifinal dos 800 metros. Só nos 100 metros iniciais, só nessa primeira curva, eles ficam em cada uma das raias. Tá de verde, praticamente todo de verde brasileiro. Tá na frente nesse momento o Kinner, o americano de vermelho. Brasileiro nesse momento na 4ª colocação. De verde e azul brasileiro ali da esquerda para a direita. Kinner, o americano na primeira colocação. E lá vem o Thiago André. Os 2 primeiros de cada bateria passam. Thiago André na 2ª colocação. São 2 voltas. Ele está bem do lado do americano ali, que é o grande adversário. Os 2 têm os melhores tempos dessa bateria. O brasileiro tem que ser um dos 2 melhores. Está na 2ª colocação. Vai fechando a primeira volta de um total de 2. Olha a confusão ali com o argelino nesse momento. Era o Redeli. Redeli agora assumindo a liderança. O brasileiro é um dos 3 melhores. Faltam 400 metros. Redeli, Thiago André. Agora Redeli na 3ª colocação. Thiago André de novo na 2ª colocação. O americano está na frente. O argelino botando pressão. Brasileiro na 2ª colocação, se classificando para a final. O Thiago vem marcando o americano ali de perto ali. Ele tem que manter essa posição e tentar sair daí, porque agora o pessoal, o pelotão de trás, vai tentar passar todo mundo ali. Franz Mair é da Áustria, o brasileiro ficando um pouquinho para trás. Brasileiro agora na 3ª colocação, tem que acelerar. Não pode ficar em terceiro, senão vai brigar para entrar pelo tempo. O brasileiro em terceiro, o austríaco Franz Mair na 2ª colocação. Vem o sueco também. Kinner, o americano primeiro desde o início. Brasileiro tentando a 2ª colocação. Os 2 primeiros passam diretamente em segundo. Agora o Thiago André. Thiago André na 2ª colocação. Thiago André vai se classificar para mais uma final. Kinner dos Estados Unidos em primeiro. Thiago André na 2ª colocação para 1,48,04. Foi a bateria mais forte. Thiago André batendo palmas. Palmas para ele, né? O que a gente faz agora em mais uma final, Claudinei. Ele fez uma estratégia ali muito boa ali. Ele ficou ali cozinhando o galo ali. E no finalzinho ali ele ainda tinha um sprint. Chegou sobrando ali, tranquilo. Se classificou. E mais uma final para o Thiago André. E olha, na minha conta, com o 2º melhor tempo no geral. Thiago André, o 4º melhor dos 1.500, na final dos 800, com o 2º melhor tempo no geral. 2º melhor tempo no geral na primeira eliminatória. E agora o 2º melhor no geral na semifinal. Teve um momento de dificuldades ali na 2ª volta, Claudinei, em que ele ficou em terceiro. Ele entrou um pouco ali no caixote ali, ele se perdeu um pouquinho. Mas depois o importante é que no final ele conseguiu se recuperar.
e no final ele deu uma olhadinha do lado ali para ver se não tinha nenhum adversário ali e terminou a prova ali tranquilo. Ficou bem pertinho do americano, que deu uma soltada do americano, aliás, grande prova desde o princípio, hein, Claudinei? Sim, o americano liderou a prova de ponta a ponta. 1:48,04 o tempo do americano. A gente tem 3 provas de campo ainda acontecendo, lançamento do disco entre homens, salto com vara masculino, a prova feminina do salto triplo que está terminando. Daqui a pouco a confirmação de todos os tempos. O brasileiro está na final. O importante é isso. Amanhã a gente vai ter Brasil em final. No último dia de competições, Brasil na final. Final masculina 2.800 com o Thiago André. Essa prova a gente acabou de ver, né? 400 com barreiras. Little dos Estados Unidos, a grande campeã. Miller na terceira colocação. E a Richards do Reino Unido na segunda colocação. Cerimônia de premiação, prova feminina 400 com barreiras. Bronze para Miller. E olha, a Nubia infelizmente queimou também o seu 6º e último salto. Perdeu uma posição, termina na 8ª colocação. A Núbia Soares na prova final do salto triplo. Não deixa de ser um bom resultado, Claudinei. Sim, um bom resultado. Para o atleta no atletismo também é importante você participar de uma final. 8º lugar também é um lugar bastante digno também. Infelizmente não veio a medalha, mas a Núbia tem muito ainda para aprender ainda e muito para melhorar. Núbia 4ª no sub-17 no ano passado, 8ª no sub-19 nesse ano. Miller, terceira colocada americana. Richard, segunda colocada britânica. Little, repito, caiu há 2 anos no Mundial de 2012, na última barreira no finzinho, não completou. Agora conseguiu 2 anos depois, com um gostinho especial, correndo em casa com todo o cuidado do mundo na última barreira, ser a campeã do mundo. Exatamente, fez uma prova excelente ali nas 2 últimas barreiras, foi bastante cautelosa ali, parou um pouquinho e conseguiu vencer essa prova. E no nacional americano, 6ª medalha de ouro do time americano na competição. Na Universidade do Oregon, sede da 15ª edição do Mundial Sub-19. Recorde americano em mundiais, 13 ouros há 10 anos. Já conquistou 6 nessa edição em 2014. Ele fica na expectativa pela confirmação do resultado. Resultado das baterias semifinais, as últimas antes da final de amanhã da prova masculina dos 800. Brasil na final amanhã com o Thiago André, foi um dos 2 melhores da sua bateria. Curiosidade para ver o resultado final em relação ao tempo. Verdade que alguns quenianos se pouparam, né? Agora a gente volta a acompanhar o salto com vara. São 2 horas e 15 minutos de prova. Isso é Chapelle para 5,5. Vai tentar saltar o francês. Ele só deu 4 saltos. Começou com 5,20, conseguiu. Depois 5,35, conseguiu. Aí errou o primeiro para 5,45. E acertou o segundo. Esse, portanto, é o seu 5º salto. E a facilidade com que vem fazendo a prova, afinal, o francês no salto com vara. É fácil o salto com vara para ele, hein, Claudinei?
uma facilidade tremenda que ele está passando aí, muito tranquilo, muito consciente e sabendo o que está fazendo. E tá no limite dele, né? Porque o melhor dele é 5,52, ele saltou 5,50. Exatamente, ele é o primeiro do ranking mundial esse ano. Perfeito o salto do francês. Na primeira tentativa, quinto salto dele, só errou um. É o líder, Axel Chapelle. Agora a gente vê a Fedorova. A gente volta a acompanhar a prova do salto triplo. Já terminou a prova para